Você provavelmente está assistindo este vídeo utilizando um computador com Windows, ou pelo menos já usou algum dia. E vou te contar uma coisa, hein? É praticamente impossível hoje encontrar alguém que nunca tenha visto aquela famosa janelinha colorida da Microsoft. Mas você sabia que o primeiro Windows foi considerado um fracasso? Que Bill Gates foi acusado de copiar a Apple e que tudo começou com uma tela preta onde você precisava decorar comandos gigantes para simplesmente poder abrir um programa? Pois é, a história do Windows é muito mais maluca do que parece. Tem rivalidade, tem espionagem tecnológica, tem bilhões de dólares envolvidos, tem versões que todo mundo ama e outras que a Microsoft fez de conta que nunca existiram. Então já deixa o like, porque hoje você vai conhecer a história do sistema operacional mais conhecido de todo o planeta. Bora lá? Hoje, o Windows está presente em centenas de milhões de computadores espalhados pelo mundo. Ele é usado em empresas, escolas, universidades, repartições públicas e dentro da casa de milhões de pessoas. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, durante muito tempo usar um computador era uma experiência extremamente complicada. Não existia botão iniciar, não existiam ícones, não existia área de trabalho, muito menos aquele famoso clique duplo que fazemos quase sem pensar. Naquela época, tudo era feito escrevendo comandos, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Imagine só, você compra um computador novinho, liga ele todo empolgado, e ao invés de aparecer uma tela bonita, surge apenas uma tela preta piscando para você. Sem mouse, sem janelas, sem internet, sem Google, sem YouTube, sem Spotify, sem TikTok. Nada, só um cursor piscando na sua cara, como quem dizia: vai lá, gênio, agora se vira. E o pior, hein? Se você digitasse um comando errado, o computador simplesmente respondia que aquilo não existia. Era praticamente um relacionamento tóxico entre o usuário e a máquina, já imaginou? Esse sistema era conhecido como MS/DOS. Ele foi lançado no início dos anos 80 e funcionava totalmente através de linhas de comando. Quem sabia usar era tratado quase como um mágico da informática. Naquela época, mexer em computador não era para qualquer pessoa. Era necessário estudar bastante, decorar dezenas de comandos, entender diretórios, saber copiar arquivos manualmente. Era uma realidade completamente diferente da que conhecemos hoje. Mas, enquanto milhares de pessoas quebravam a cabeça tentando entender aquelas telas pretas, dois jovens enxergavam uma oportunidade gigantesca. Esses dois jovens se chamavam Bill Gates e Paul Allen. E olha, se naquela época existisse rede social, provavelmente eles seriam chamados de dois nerds que passavam o dia inteiro programando. Mas foi exatamente essa obsessão por computadores que mudou a história da tecnologia para sempre. A Microsoft foi fundada em 1975. Na época, Bill Gates tinha apenas 19 anos. Seu sonho era simples: colocar um computador na casa de cada pessoa. Hoje essa frase parece normal, mas nos anos 70 parecia uma completa loucura. Computadores ocupavam salas inteiras, custavam uma fortuna, e poucas pessoas acreditavam que algum dia eles fariam parte da rotina das famílias. Só que Bill Gates pensava diferente. Ele acreditava que o software seria muito mais importante do que o próprio computador, e foi justamente essa visão que mudaria tudo. Agora vem uma das partes mais engraçadas dessa história. Porque a Microsoft ficou famosa graças ao MS/DOS. Só tinha um pequeno detalhe: ela nem tinha um sistema operacional. É sério, ela simplesmente vendeu algo que ainda nem possuía, cara. Parece golpe? Calma, não era.
Mas foi quase isso. Em 1980, a IBM decidiu entrar no mercado dos computadores pessoais. Ela precisava de um sistema operacional rapidamente. Procurou a Microsoft. O problema era que a empresa de Bill Gates ainda não tinha um sistema pronto. Então, aconteceu uma das negociações mais inteligentes da história da tecnologia. A Microsoft comprou um sistema chamado QDOS. Fez diversas melhorias e o transformou no MS-DOS. Depois licenciou esse sistema para a IBM. Mas Bill Gates colocou uma cláusula extremamente importante. A Microsoft continuaria sendo dona do software. Na época, quase ninguém percebeu a importância dessa decisão, mas ela transformaria Bill Gates em um dos homens mais ricos da história. Enquanto isso, do outro lado da história, existia um sujeito chamado Steve Jobs. Esse cara resolveu revolucionar completamente a forma como usamos computadores. E foi aí que começou uma das maiores rivalidades da tecnologia. Microsoft contra Apple, Bill Gates contra Steve Jobs, uma disputa que atravessou décadas. Em 1984, a Apple lançou o Macintosh. Foi um computador completamente diferente de tudo que existia. Pela primeira vez, o usuário podia controlar o computador usando o mouse. As informações apareciam em janelas. Existiam ícones, pastas, lixeira, tudo muito mais intuitivo. Quem via aquilo pela primeira vez ficava impressionado. Era como sair da idade da pedra e entrar no futuro. Bill Gates percebeu imediatamente que aquele era o caminho. Os computadores precisavam ser fáceis de usar. E foi exatamente aí que nasceu a ideia do Windows. Só que aí começou a treta. Porque até hoje tem gente que diz: Windows copiou a Apple. Mas a história é um pouco mais complicada do que isso. Na verdade, os dois beberam da mesma fonte. E essa resposta do Bill Gates entrou para a história. Steve Jobs acusou a Microsoft de copiar a interface gráfica do Macintosh. Bill Gates respondeu de forma surpreendente. Ele disse algo que ficou famoso no mundo inteiro. Segundo Gates, era como se os dois tivessem um vizinho rico chamado Xerox. E quando ele entrou para roubar a televisão, percebeu que Steve Jobs já tinha levado primeiro. A verdade é que a empresa Xerox havia desenvolvido vários conceitos modernos de interface gráfica antes das duas gigantes. A Apple e Microsoft apenas aperfeiçoaram essas ideias e as transformaram em produtos comerciais. A rivalidade, porém, estava oficialmente declarada. Em 1985, depois de muita expectativa, finalmente chegava o primeiro Windows. E você deve estar pensando, foi um sucesso absoluto. Na verdade, passou longe disso. O Windows 1.0 era extremamente limitado. Ele ainda dependia do MS-DOS para funcionar. Os programas eram poucos, o desempenho era lento e muitos usuários simplesmente preferiam continuar usando o sistema antigo. O mercado ainda não estava preparado para aquela mudança, mas Bill Gates sabia que aquilo era apenas o começo. Nos anos seguintes, vieram o Windows 2.0 e o Windows 3.0. A cada nova versão, o sistema ficava mais bonito, mais rápido e mais fácil de usar. A Microsoft começava lentamente a conquistar empresas e usuários domésticos. O império estava sendo construído. Mas foi em 1995 que tudo mudou. E quando digo tudo, é tudo mesmo. A Microsoft lançou uma versão que simplesmente revolucionou o mercado. Ela apresentou um botão que você provavelmente já apertou diversas vezes na vida. O famoso menu iniciar. E é exatamente sobre essa revolução que eu vou falar na próxima parte da nossa história. Porque foi ali que o Windows deixou de ser apenas um sistema operacional e virou um fenômeno mundial. Então já se inscreve no canal e vamos continuar essa viagem pela história do Windows, o Janela.